Boa tarde, senhores. Nesta aula vamos falar sobre os fundamentos da engenharia de software e nada melhor do que compreender o que é engenharia de software do que, a princípio, conhecer as partes, só a definição de engenharia, a definição de software e depois o composto dessa expressão. Então, o que é a engenharia? Sabemos que ela é o estudo e aplicação dos vários ramos da tecnologia e que o profissional, neste âmbito, recebe a designação de engenheiro. Em outros termos, a engenharia é formada por meio de técnicas, desenhos e modelos, e, com conhecimento proveniente das ciências, a engenharia resolve problemas e visa satisfazer as necessidades humanas. Então, remetendo aí ao princípio da humanidade, sabemos que o ser humano sempre explorou a natureza, seja por meio da caça, da pesca, da coleta de plantas ou do uso do meio físico a seu favor. Então, começamos a desenvolver as primeiras técnicas por instinto, acaso ou até mesmo imitação da natureza. Desenvolvemos ou conseguimos trabalhar com o fogo, que nos proporcionou o cozimento, o aquecimento e iluminação, até construir a nossa primeira ferramenta, que era a pedra lascada, que serviu como arma e utensílios. Então, a partir da criatividade, evoluímos a primeira ferramenta para uma pedra polida. Posteriormente, aprendemos a trabalhar com agricultura, a criação de animais, até coisas um pouco mais modernas, como a fabricação de vinhos e cervejas. Então, a criatividade, ela é uma dádiva divina transmitida somente para alguns escolhidos? Bem, na verdade, a criatividade ela vem também de fatores técnicos e ela permite uma transmissão ampla desse conhecimento. E, como é algo totalmente difundido, a criatividade vem das muitas ideias que surgem a partir da experiência, a partir do conhecimento previamente alcançado. Então, temos que a exploração dos recursos naturais, somados às atitudes, conhecimentos e habilidades, assim como a criatividade e experiência das pessoas e da sociedade, permitiu que projetos fossem desempenhados e que resultaram em bens úteis à sociedade. Então, quando a gente remete os primórdios da engenharia e aplica a engenharia de software, a gente começa agora a trabalhar outros conceitos mais modernos e tecnológicos, como, por exemplo, a definição de software, que para Pressman é o produto que profissionais de software desenvolvem e a qual dão suporte ao longo do prazo. Software, usualmente, é composto por instruções, estruturas e documentação. Diferentemente do hardware, o software é desenvolvido ou passa por um processo de engenharia e não é manufaturado, ou seja, ele não se desgasta e nem se deteriora com o tempo. E ainda sabemos que a indústria caminha para a construção baseada em componentes. A maioria dos softwares continua a ser construída de forma personalizada, sob encomenda. Isso quer dizer que um software, para atender um determinado nicho de mercado, seja uma papelaria, uma sorveteria, um supermercado, ele sempre encontra, a organização sempre encontra algumas especificidades que são necessárias para que este software se encaixe à sua realidade da melhor forma possível. Quando ele é comprado de prateleira, precisa-se de uma série de modificações, e quando ele é construído sobre encomenda ou feito a partir do zero, tende a atender melhor aos anseios das pessoas que venham a trabalhar com ele posteriormente, os chamados stakeholders. Dividimos o software em softwares de sistema. Pois não? Dá para ouvir?
Pode O falar. Jorge perguntou de que maneira o software se deteriora. De que maneira? Na verdade, o software não se deteriora. A frase que está aqui menciona, ele não se desgasta, perdão, mas ele tende a ficar obsoleto. Aí é visto que os equipamentos eles evoluem com o tempo e que, caso o software não tenha as devidas atualizações, dificilmente ele vai encontrar um hardware para poder se adaptar. Um exemplo muito simples é que, por exemplo, o professor de vocês começou a trabalhar, começou a se imergir na área da computação utilizando o software Windows 3.1 e logo depois o Windows 95. Naquela época, os computadores eles tinham disquete, eles tinham um gabinete extenso que possuía lá, por exemplo, a entrada de CD. Hoje, se observarmos os sistemas operacionais mais modernos, dificilmente nós vamos ter um que tenha uma boa compatibilidade para abrir um disquete, para abrir um CD-ROM, ou até mesmo o software criado para o Windows 95 possui uma série de drivers, que são softwares especializados para, por exemplo, acessar portas de internet, acessar a porta da impressora, mas todos esses compatíveis com os hardwares da época, os hardwares que foram gerados na década de 90, neste exemplo. Se a gente pegar o Windows 95 e instalá-lo em um notebook moderno, provavelmente vai acontecer uma série de inconsistências. Então, o software ele fica obsoleto, ele se deteriora se ele não for atualizado de tempos em tempos. Acredito que a explicação tenha alcançado a questão do nosso aluno. Se não, por favor, argumentem novamente. Deu para compreender. Ele disse entender. Ok. Então, o software, ele é caracterizado, ele é dividido em algumas categorias, como software de sistema, software de aplicação e softwares embarcados. Deixa eu mencionar sobre. Os softwares de sistema são normalmente os sistemas operacionais que a gente trabalha nos tempos modernos, como Windows, Linux, o Android, o iOS. Os softwares de aplicação são os softwares designados para funções específicas, como, por exemplo, o Microsoft Word, enquanto editor de texto, a calculadora, que o próprio nome já menciona a sua finalidade, o Microsoft Excel, como planilha eletrônica. Todos estes são softwares de aplicação, direcionados, designados a uma função ou um conjunto de funções um pouco mais específicos. Os softwares embarcados são aqueles utilizados, por exemplo, no seu relógio, na sua geladeira, na sua máquina de lavar, na sua televisão. São softwares que estão em aparelhos bem mais específicos e que faz com que esses funcionem da maneira a qual foram projetados. Quando a gente fala de engenharia de software, a gente fala de uma disciplina muito nova no ramo das engenharias. A academia e o mercado começou a se preocupar muito em desenvolver pesquisas e desenvolver técnicas dentro dessa disciplina a partir de um evento, a partir de um marco que foi denominado a crise do software. O termo crise do software surgiu, então, no final da década de 60, próximo aos anos 70, devido ao alto custo de manutenção de sistemas. Haja visto que esse alto custo dos novos projetos de software tendiam ao fracasso. Eles falhavam por não cumprir prazos, falhavam por estourar o orçamento previsto, falhavam por não satisfazer os requisitos a qual foram projetados, por possuírem uma baixa qualidade e que o produto entregue ao final era difícil de ser gerenciado, difícil de ser mantido e evoluído. Então, nessa época, a gente fala dos hardwares, como, por exemplo, o ENIAC, os chamados mainframes, de equipamentos extremamente grandes, ocupando aí prédios de, às vezes, 2, 3 andares para poder se encaixar, trabalhando aí muito com circuitos, transistores.
O software que era desenvolvido para operacionalizar esse hardware tão caro, ele era muito difícil de ser elaborado, haja vista as técnicas e tecnologias empregadas na época. Nós estamos falando aí de desenvolvimento em linguagem binária, desenvolvimento em linguagem assembly, que são um conjunto de uns e zeros, e é essa linguagem que fazia com que esses hardwares, que eram gigantes, pudessem trabalhar. E hoje, um mainframe da década de 60, 70, tem menos capacidade de processamento que o seu smartphone, que a sua calculadora de bolso. Então, observe, esse software ele era tão especializado, tão difícil, que quanto mais o hardware evoluía, mais o software poderia explorar recursos, poderia utilizar novas funcionalidades. Só que essa evolução, para a época, era algo muito abrupto, era uma modificação muito forte para os padrões da época, o que geravam esse alto custo e o que nos direciona a entender o fracasso de muitos projetos de software. Então, a maior causa dessa crise do software é que as máquinas tornavam-se várias vezes, as máquinas elas ficavam cada vez mais potentes, e especialmente na sua ordem de magnitude de processamento, que o software não era um problema porque não existiam máquinas tão robustas até então. Na medida que essas máquinas foram sendo disponibilizadas, programar passou a ser um problema. Já haja vista que computadores gigantescos precisavam de softwares cada vez mais adequados. Então a gente pensa, poxa, a crise do software significa que o software está em crise? Não é necessariamente isso. A gente partiu daí, quando a gente trabalhava com desenvolvimento mainframe, de cartões perfurados. A gente tinha um cartão que era um pouco menor do que seu smartphone, seu celular de bolso, que ele era furado, representando o binário 1 ou binário 0. O conjunto desses cartões eram colocados dentro do mainframe e ele entendia um conjunto de comandos e o que ele deveria processar. Então a gente parte aí da década de 60, na época que a gente programava com cartões perfurados, a um universo hoje de centenas de plataformas e dispositivos, sejam eles televisões, smart TVs, relógios inteligentes, carros inteligentes, tablets, celulares, notebooks, para uma realidade totalmente mais disruptiva, digamos assim, totalmente mais tecnológica, em um período de tempo, poxa, muito pequeno. A gente pode fazer uma alusão de que muitas engenharias que a gente conhece, elas têm uma experiência de centenas ou milhares de anos. Observem, o ser humano faz casa há milhares de anos, o ser humano faz ferramentas há muitos milhares, o ser humano programa software há 50, 60 anos. E a gente já fala hoje das chamadas tecnologias 4.0 com uso extremo de inteligência artificial. Então, a crise do software, na verdade, não significa que o software está em crise, e sim que a crise acometeu aos desenvolvedores de software ou a todas as pessoas que eram envolvidos com o processo de desenvolvimento de um sistema. Falando dos desenvolvedores de software, eles se imaginavam por onde deviam iniciar o desenvolvimento de um novo projeto, qual seria o passo seguinte, qual processo ou método deveria ser utilizado. A academia e o mercado não tinham maturidade nesta linha de estudos. Então, normalmente, os projetos, eles tinham lá os seus planos de como as coisas seriam organizadas ao longo do tempo, as atividades, os orçamentos, os materiais seriam consumidos, mas na prática era um ambiente muito turvo, muito complicado de ser alcançado. A gente tem até uma analogia, utilizando aqui uma figurinha do Gilbert, que a gente tem o gerente de projetos
e o programador, em que o gerente de projetos pergunta: você fez as mudanças que eu lhe pedi? Depende. Você lembra o que você pediu para eu mudar? O gerente de projetos alega que não, e o programador, muito esperto, fala que sim, fiz todas as mudanças. Observem que naquela época não se tinha a experiência de organizar e trabalhar com a gestão de projetos como a gente tem hoje, que ainda não é perfeita, mas já evoluímos bastante. Então, essa falta de organização levava ou contribuía para a falha em muitos novos projetos de desenvolvimento de software que eram realizados na época. Lenin fez um pensamento muito interessante. Ele fala que há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem. A gente pode fazer uma analogia. Por exemplo, eu sou um pouco mais velho que vocês, então quando a internet chegou e ficou acessível na década de 90, a partir de meados da década de 90, foi uma mudança cultural extrema. Até então, para você buscar uma informação, para você comprar um produto, você sempre tinha que ir ou a uma biblioteca ou a uma loja específica para poder comprar esse insumo. Você não tinha um contato direto, ou pelo menos tão acessível, para se comunicar com as pessoas, como a internet propiciou ainda na década de 90. A gente teve uma mudança que talvez demoraria décadas em questão de semanas, o hardware barateando muito, as pessoas tendo acesso a possuir um computador pessoal em casa. No final dos anos 2000, a gente teve aí o advento dos smartphones, que proporcionou uma outra grande revolução na sociedade. Agora, você não precisava mais ficar limitado à sua casa ou a um local físico para poder se conectar às pessoas, à rede de computadores, digamos assim. Hoje você carrega quase tudo que você precisa para executar as atividades diárias dentro do bolso da sua camisa ou da sua bolsa. Se assim a gente consegue fazer a alusão. Você paga uma conta pelo smartphone, você se comunica com seu pai, com seu vizinho. Às vezes, o seu vizinho mora lá em Londres, você se comunica com ele como se ele estivesse do seu lado. Essas tecnologias propiciaram, em questão, não necessariamente de semanas, mas de um curto período de tempo, uma grande transformação e revolução da sociedade. Temos diversas outras formas que a gente poderia mencionar. A própria pandemia, que iniciou aí a partir do segundo bimestre do ano passado, de forma muito, muito forte e presente em quase todos os países do mundo, a gente acompanha que as tecnologias de informação e comunicação tiveram uma outra revolução que permitiram, por exemplo, as empresas de continuarem as suas operações, o setor de educação tentar trabalhar as suas limitações e dificuldades, mas continuar, de alguma forma, operacionável. Tudo isso a gente pode fazer analogias à frase de Lenin. Então, dentro daquela época em que os desenvolvedores ainda estavam em crise, digamos assim, o que mais se escutava era as desculpas. O tempo não foi suficiente, não tivemos recursos financeiros. E a engenharia de software, ela veio como uma resposta a esses muitos desafios. Uma vez que ela tenta estabelecer uma execução disciplinada de várias fases do desenvolvimento de um sistema computacional, surgindo, então, para tentar melhorar a situação que a gente encontrava naquele período, propondo abordagens padronizadas para o desenvolvimento de software. Então, a gente observa 40, 50 anos depois desse evento, tinha conhecido como crise do software, a gente observa que os problemas ainda persistem. Os administradores de empresa e os clientes vivem reclamando de prazos não cumpridos, de custos muito elevados, de sistema em uso exigindo muita manutenção. Usuários reclamam a todo tempo, sentem-se inseguros, às vezes, em utilizar um determinado aplicativo, reclamam de atualizações ou até mesmo preços que devem ser pagos para utilizar determinados softwares. E aquela realidade que a gente via na década de 70, 60, ela ainda paira nos dias modernos, com maior ou menor nível de exigência das mesmas variáveis,
mas ainda está no nosso dia a dia. Então, quando a gente entende a engenharia de software, a gente observa que ela é o estudo ou aplicação de abordagens sistemáticas para o desenvolvimento, operação e manutenção de software com qualidade, objetivando criar e utilizar de sólidos princípios de engenharia a fim de obter software de maneira econômica, confiável e que trabalhe em máquinas reais. Ainda, sabemos que a engenharia de software faz parte das engenharias e o seu foco é o desenvolvimento dentro de custos adequados de sistemas de software com qualidade. E sabemos que software é abstrato, intangível, não é limitado por materiais ou sequer controlado por leis fiscais ou processos de manufatura. Então, a nossa disciplina, ela vem para que a gente compreenda como desenvolver software de maneira efetiva, com qualidade, dentro do tempo planejado e com um custo adequado. Então, como o software é feito? Quais são os passos para se construir um software? Bem, reforçando aquela analogia, engenheiros mecânicos fazem desenhos antes mesmo de produzirem máquinas. Engenheiros eletrônicos fazem esquemas antes mesmo de produzirem equipamentos. Engenheiros civis fazem plantas antes mesmo de produzirem prédios. E os engenheiros de software são superdotados pela mãe natureza e não precisam se planejar para criar um software? Poxa, não é bem assim, né? A engenharia de software ainda é uma área muito nova. O ser humano constrói casas há muito tempo. O ser humano produz máquinas há milênios. E as pessoas produzem software há 50 anos. O que nos leva a crer que estamos nos primórdios da informática. Então, para construir software, existe todo um arcabouço orientado pelo mercado e pela academia que a gente vai tentar estudá-los ao longo da disciplina. E compreendemos que, para estudar engenharia de software, o que nos motiva é que o software afeta a nossa vida em diversos aspectos, seja financeiro, no aspecto educacional, no aspecto social. E esse software está totalmente incorporado ao comércio, à cultura, às atividades do dia a dia. E a engenharia de software tende a nos capacitar para o desenvolvimento de sistemas complexos dentro do prazo e com qualidade esperados. Entretanto, a cada dia que se passa, a sociedade muda, os hardwares evoluem e os softwares se tornam cada vez mais complexos. Então, a gente faz sempre uso dessa figura para representar como é o dia a dia de uma software house, de uma empresa que desenvolve software. Normalmente temos que entrevistar o cliente para saber o que ele pretende com o software, ou como ele visualiza uma solução tecnológica. Quem fala com ele costuma ser o líder do projeto, que entende o projeto da forma que o cliente explicou. Ele passa as informações para o analista planejar o desenho do projeto. O programador, compreendendo tudo que foi trabalhado anteriormente, codifica o sistema da melhor forma possível. Os testers recebem o software e testam ele, uma maravilha. O consultor de negócios, quando vai falar com o cliente, quando vai criar uma propaganda, ele vende o software muito bem. O cliente paga à medida que ele vai acompanhando o projeto. O software é documentado para a posteridade daquele jeito que todo mundo conhece. A assistência técnica instala o software dentro dos equipamentos do cliente de uma forma extraordinária. A equipe de suporte mantém o sistema muito bem. O sistema costuma ser entregue sempre dentro do prazo. E no final das contas, o cliente necessitava de um resultado de software que, de repente, não é nenhum daqueles que foi trabalhado
em todos os estágios anteriores. Então, senhores, esse é o nosso overview sobre o conteúdo referente aos fundamentos da engenharia de software. Nosso vídeo vai ser interrompido por agora. Dúvidas, ponderações, falamos na sequência.